Oi gente, pra quem ainda não me conhece, eu sou a Laísa Pires e no vídeo de hoje eu vou estar falando um pouquinho sobre por que eu sumi no Instagram. Quem me acompanha lá no Instagram viu que eu fiquei um mês e pouquinho sem postar e aí hoje eu vou contar tudo o que aconteceu. Eu anotei umas coisinhas aqui, então eu vou dando uma olhadinha de vez em quando. Mas basicamente, começou uns meses atrás, quando eu comecei a entrar num estado um pouco depressivo. O que aconteceu? Pra quem ainda não sabe, eu faço medicina, mas antes disso eu fiz design de interiores e depois eu fiz moda. E assim, sempre foi o amor da minha vida. E medicina eu sempre tive uma paixão muito forte também. Chegou um determinado momento que eu falei, bom, vou tentar. E aí, fiquei muito empolgada no início. Sempre amei, amo até hoje. Só que aí, é meio que inevitável que, às vezes, quando a gente tá ali num momento meio ruim, a gente se questione se a gente fez a decisão, se a gente tomou a decisão certa. Então, durante alguns dias, assim, eu comecei a me perguntar se eu tivesse continuado no design de interiores ou se eu tivesse continuado 100% dedicada à moda, porque eu ainda sou muito, muito dedicada à moda. A moda é minha paixão, minha grande paixão. E aí uma outra questão é que durante, prova, essas coisas assim, a gente fica muito ansioso. Eu já sou uma pessoa ansiosa por natureza, mas durante as provas eu fico, 30 vezes mais ansiosa. Então eu comecei a comer muito, beber refrigerante e tal. E até aquela época, eu podia fazer tudo isso que eu não engordava. Só que eu entrei na faculdade com 28 anos. E aí, meu metabolismo começou a cair e eu comecei a engordar horrores. E aí que naquele momento em que eu me questionei, ao mesmo tempo eu abri o Instagram e via uma blogueira nas Filipinas, a outra no Havaí, a outra em Veneza, a outra não sei o que. Eu falei, cara, eu não quero estar dentro de um quarto estudando, trancada, sabe? Porque eu sou muito do mundo, eu sou muito ativa. Minhas amigas sempre brincam comigo, porque eu sou sempre a última a querer ir embora. Eu nunca mais quero ir embora pra casa, eu sempre quero emendar uma coisa na outra e tal. Então, quando eu me vi trancada dentro de casa estudando, isso pra mim foi uma tortura, E de repente, eu saí de uma pessoa que viajava muito, que se divertia muito, pra uma pessoa trancada dentro de um quarto, estudando, engordando, e isso começou a mexer muito com o meu psicológico. E ao mesmo tempo, vendo todas as pessoas magras, maravilhosas, viajando com suas vidas perfeitas. E é isso. E aí eu fui cair na armadilha, sabe? Eu caí na armadilha das redes sociais, que é achar que a vida dos outros é perfeita. E calma que a gente vai falar sobre isso. Não é. E aí eu comecei a pensar, gente, o que eu tenho de interessante? O que eu tenho de oferecer? Antigamente, ser blogueira, essas coisas assim, era uma coisa mais acessível. Apesar de, serem menos, só que era uma coisa muito mais natural, era muito mais a vida das pessoas. Só que, cara, agora chegou num nível que, é impossível de alcançar pra, 99% das pessoas. Eu hoje estudando e com o que meu pai paga de faculdade por mês, eu não tenho a menor condição de sair viajando todo mês e tal. Gente, e eu voltei a depender dos meus pais, eu tinha minha independência. Mas é isso, eu falei, gente, o que eu tenho de interessante então? E essa é a armadilha das redes sociais. A gente começa a olhar pros outros, que é uma minoria, ou aliás, às vezes a gente tem no feed, a gente, segue, vamos supor, 1000 pessoas. Dessas 1000 pessoas, 3 vão estar viajando de repente. E quando elas voltam, já tem outras 3 indo. E nisso a gente fica achando que tá todo mundo viajando o tempo inteiro. E se engana muita gente. E a gente fica assim, meu Deus, o que eu tô fazendo na minha vida? Eu tinha que estar viajando, eu tinha que estar cada semana num lugar. E, isso vai pirando a nossa cabeça. E aí, eu comecei a entrar num estágio de depressão muito forte, de não querer ir pra faculdade, de não querer estudar, de não querer emagrecer, de não querer tentar nada, de achar que eu sou um fracasso, que eu não servia pra mais nada, que minha vida tinha acabado aos 30 anos, Isso, obviamente, começou a ter um impacto muito grande na minha faculdade. Nas minhas primeiras provas, eu tive, uma queda de desempenho, absurda, porque eu não estudava, não queria estudar. Sério, véspera de prova, eu ficava no Instagram o dia inteiro vendo quem tinha a vida mais perfeita. E aí chegou um momento que eu tinha 2 escolhas. Ou eu tinha um colapso e desistir de tudo, ou eu me reinventava. E aí, ao mesmo tempo que eu me sentia muito pra baixo, eu comecei a pensar, gente, eu acho que existem outras pessoas que devem se sentir assim também. Isso deve afetar outras pessoas. Então, cara, isso tem que mudar, porque eu que tava ali,
do lado de cá da tela, né? Entre aspas. Sendo a influenciadora em que vocês, tipo, acompanham e tal. Se eu que já tô do lado de cá me influenciei e me senti uma bosta por causa disso, imagina, tipo, quem tenta e não consegue alcançar. Ou quem, sei lá, só tá infeliz mesmo com o seu trabalho. Então, assim, esse é meio que um chamado pra reflexão, sabe? E foi exatamente isso que eu fiz nesse tempo que eu parei de postar. Eu refleti muito, eu parei muito pra pensar sobre o que eu quero passar. Eu poderia cair na pilha de seguir um caminho em que eu, sei lá, devesse a Deus e o mundo pra fingir que eu tenho a vida perfeita, como existem muitas pessoas que fazem, ou eu trilho um outro caminho, ou eu mostro que não é assim. E eu tenho certeza que eu vou ter várias pessoas me apoiando com relação a isso, porque, cara, eu acho que assim, tudo é cíclico, né? E aí, assim, foi um momento de explosão, de viagem, de não sei o que. É óbvio que é super legal a gente ficar acompanhando quem viaja o tempo inteiro. Só que, às vezes, faz parecer que a gente tem a obrigação de ter isso também. E se a gente não tem, a gente é fracassado, entendeu? Então eu falei, cara, não é assim, não é assim. Eu tenho que fazer alguma coisa de diferente do que eu faço. Eu tenho que trilhar um outro caminho, que é esse caminho de fingir que eu tenho a vida perfeita. Eu nunca vou percorrer. A não ser que um dia eu tenha a vida perfeita e aí eu vou passar a realidade pra vocês. Mas eu nunca vou fingir que eu tenho um dinheiro que eu não tenho, que eu tenho coisas que eu não tenho, que eu possa ir pra um lugar que eu não posso e que eu tô num lugar que eu não tô, comendo uma coisa que eu não tô. Porque, gente, se vocês pararem pra reparar, quem tem um pouquinho de malícia vai ver que isso existe muito. Não tô generalizando, tá? Pelo amor de Deus. Mas eu só quero que vocês fiquem atentos porque isso existe. E muita gente passa uma vida que não é real e às vezes cresce em cima disso. E eu admiro muito quem cresce por mérito. Muito, muito mesmo. E eu torço pra que cresça cada vez mais. Mas quem cresce fingindo ser o que não é, quem cresce fingindo ter o que não tem, pra mim não merece. Uma outra coisa que me deixa muito triste também nisso tudo é que, assim, às vezes a pessoa tem zero talento, mas tem muito dinheiro. Então o que ela faz? Contrata um personal stylist que monta todos os looks e leva todos os méritos. E aí, assim, isso acaba se tornando muito desleal, porque quem tem talento de verdade, mas às vezes não tem tanta condição, acaba não se sobressaindo. Isso eu acho muito injusto também. Como eu já tinha falado no início do vídeo, essa ideia de perfeição, eu acho que já, pra mim, já tá passando. Como eu tinha dito, tudo é muito cíclico. Então, assim, houve um momento em que a perfeição explodiu. Só que eu estudei Cool Hunting, que é, tipo, pesquisa de tendência. E por eu ter estudado, eu acabo percebendo as coisas um pouco antes, porque eu sou treinada pra isso, né? Porque eu sou melhor do que ninguém. Eu tô percebendo que isso vai cair, já já. E eu espero que caia, porque eu acho que isso deixa as pessoas doentes, sabe? Tipo, eu cheguei num momento em que às vezes eu tava com um look legal, tava num lugar legal, nananã. Mas aí se eu tirava foto e a foto não ficava legal. E eu ficava tão frustrada que eu não curtia mais o momento, porque a foto tinha que estar perfeita, porque a luz tinha que estar perfeita. E não era, e eu acabava, tipo assim, sabe? Frustrando às vezes um jantar de família. Às vezes eu ficava triste no jantar de família, porque eu não tinha conseguido atingir a perfeição da minha foto. Então, assim, isso deixa a gente muito bitolado também. Então eu espero muito que isso caia. Não só pra gente que tá aqui nas redes sociais, eu digo para pessoas normais, né, que não tem aí grana para bancar a perfeição. E aí, por outro lado também, o que começou a me desanimar um pouco foi que eu vi muita coisa fútil dando certo. Eu acho assim, a gente precisa de coisas fúteis na nossa vida. Imagina se fosse tudo sério, ia ser um saco. Eu mesma vejo, tipo, várias séries que não vão me acrescentar em nada e tal. Da mesma forma, mas eu escolho ver as séries. Mas tem gente que prefere ver o fulaninho lá invadindo a piscina do vizinho. Cada um tem sua forma de entretenimento, ok. Mas eu acho que as pessoas estão se tornando muito alienadas. E essa futilidade é muito perigosa, porque faz com que a gente pare de raciocinar. A gente para de trabalhar o nosso cérebro. Quanto mais boba a coisa é, quanto mais mastigadinha, menos a gente tem que pensar. E aí isso é muito perigoso, gente. Porque a gente começa a valorizar coisas que não são pra ser valorizadas. Eu digo, como entretenimento, ok, acho ótimo, acho que tem que ter mesmo. Agora, idolatrar, eu vejo criança, adolescente idolatrando, tipo, uns youtubers que, pelo amor de Deus. Hoje mesmo eu vi uma publicação do Ronaldo Fraga, que é um estilista que eu admiro demais, apesar de eu não admirar alguns pontos de vista dele, políticos, sociais, enfim. Ele escreveu uma frase a respeito desse Cossielo, e ele falou assim, ele segue a máxima de que quanto mais baboseiras se fala, mais seguidores você tem.
Eu acho que isso resumiu muito do que eu tava sentindo. Muito, muito, muito. Eu achei isso sensacional. Gente, vamos acordar, sabe? Vamos ver coisas mais inteligentes também. Não precisa ser só isso. Mas, sabe, vamos valorizar mais quem faz uma coisa que mereça ser valorizada. Tipo, a Luísa Mel, por exemplo. Milhares, milhões de seguidores. E ela faz um trabalho que merece muito ser valorizado, entendeu? Ela faz a diferença no mundo. Então vamos valorizar pessoas que façam a diferença no mundo, entendeu? É legal ter um entretenimento, é legal. Mas não vamos ficar burros, sabe? Não... Gente, por favor, pelo bem de vocês, busquem ver coisas inteligentes. Vão ver às vezes, palestra do TEDx, não sei nem se é assim que fala, mas espaçonave, que tem vários empreendedorismo. Por mais que você seja criança, adolescente, cara, quanto antes você começar na sua vida, mais você vai alcançar, entendeu? Bom, aí vocês devem estar se perguntando, Laísa, você acabou com as redes sociais, você acabou com tudo, disse pra gente buscar coisas mais interessantes, e aí? Que, tipo, por que você vai continuar então, sabe? Tipo, por que você não fica só na medicina? Primeiro de tudo porque eu amo a moda. E eu acho que a partir do momento, eu tava seguindo meio que o caminho da perfeição, assim, eu tava tentando chegar nesse caminho. E aí, quando eu parei pra refletir sobre tudo o que tava acontecendo, primeiro eu quis parar. Falei, cara, eu não quero isso pra mim, não é a vida que eu quero. Eu não quero fingir que eu sou quem eu não sou. Eu não quero ter que puxar saco de gente pra eu crescer. Ao mesmo tempo, como eu percebi isso, eu acho legal, sabe? Contar pras outras pessoas e passar pras outras pessoas. Até as que passam situação parecida com a minha, que eu aposto que tem um monte de gente. Eu tenho várias amigas que tiveram depressão por causa de rede social. Isso é uma realidade. A gente precisa levar isso a sério e falar sobre isso. Então, eu vou deixar de postar look? Não vou deixar de postar look. Eu vou deixar de ir em lugar legal? Não. Eu não vou deixar de fazer nada do que eu fazia, até porque sempre o que eu fiz foi dentro do que eu podia. Mas eu não vou mais ficar naquela neura de tentar mostrar que, entendeu? De tentar ter situações perfeitas, de ter o feed perfeito. Óbvio que eu quero ter o feed perfeito, mas eu ainda não consegui chegar lá. E aí, eu tenho que parar por causa disso? Não, entendeu? E o que eu quero passar é que a gente não precisa chegar na perfeição. E a gente tem nosso valor fora das redes sociais. Porque às vezes parece que se você não tem sucesso na rede social, você não tem sucesso na vida. Eu ouvi um cara que trabalha com mídias sociais falando isso. Hoje em dia, o sucesso é baseado em seguidores na mídia social. Mano, preguiça. Tem tanta gente, tipo médico, oncologista, que salva 1 milhão de vidas. E aí, se ele não quiser ter um Instagram, ele não tem sucesso por causa disso? Ele não é uma pessoa maravilhosa por causa disso? Ele não é foda e admirável por causa disso? A rede social é muito legal, mas com moderação. Eu acho que a rede social é que nem bebida. A gente vai ficando viciado, que nem drogas, que nem... E eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente vê, com o que a gente pensa, com o que a gente se deixa influenciar. Esse é um alerta para as pessoas que estão caindo nessa armadilha das redes sociais e entrando em depressão por causa disso. Eu brinco que eu não me sentia o cocô do cavalo do bandido. Eu me sentia a bactéria que tava na patinha que pousou no cocô do cavalo do bandido. Eu cheguei a esse ponto. Então eu imagino que muita gente deva chegar a esse ponto também. E eu consegui dar a volta por cima. E só pra finalizar, esse tempo, além de eu ter ficado refletindo, eu também usei pra recuperar minha faculdade, né? Pelo amor de Deus, que eu falei, Laísa, você tem 2 prioridades. Ou você foca na sua faculdade, que é o que você tem de real agora, ou você vai perder seu período, você vai perder tempo. E aí, gente, virei águia, ressurgi das cinzas, senti uma força de sei lá de onde. Quando eu cheguei à conclusão de que o erro não tava em mim, que eu não tinha que ser perfeita e que eu tava me deixando influenciar pelas redes sociais, foi aí que eu acordei pra vida. E aí que eu vi que eu precisava recuperar o que eu tinha de concreto, que é a minha faculdade. E pra quem tá na dúvida ainda, não me questiono mais, eu sei que é isso que eu amo, é isso que eu gosto, é isso que eu quero. E quero também da mesma maneira a moda. O problema é de quem achar que não vai dar certo, isso cabe a mim. Então, gente, se vocês conhecem alguém que estão passando por uma situação parecida, mostre esse vídeo pra eles, sabe? Tipo, eu tô aqui maquiada, tal, bonitinha, mas vocês não viram como eu tava quando a depressão tava batendo forte, sabe? Eu tava, tipo, acabada, destruída. E se você tá passando por isso agora, me dá a mão aqui, vamos passar por isso, sabe? Comenta no vídeo, sabe? Vamos trocar uma ideia, vamos falar sobre isso, porque eu acho que é muito importante. Isso é muito importante de ser falado. E eu acho que alguém tem que falar sobre isso. Então, vamos começar a falar, sabe? Não que as pessoas tenham que deixar de postar a vida perfeita delas. Se elas têm, realmente, eu admiro, porque uma vida perfeita é conquista, né? Você
conquista isso. Mas eu digo com relação a gente não achar que a gente precisa chegar nesse ponto pra ser bem sucedido ou pra ser alguém, sabe? Pra gente não cair nessa de que se a gente não é bem sucedido em rede social, se a gente não tem a foto mais perfeita, se a gente não tem o maior número de likes, que a gente é um fracassado. Não é assim. Isso com certeza mexe com a vida de muita gente e isso é muito importante, isso é muito sério. Então, gente, eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Se você ainda não me segue no Instagram e quiser me acompanhar um pouquinho mais, é @laisapires, vou botar aqui embaixo. E muito obrigada por ter assistido. Se você tiver gostado, curta, comente, compartilhe e se inscreva no meu canal. Um beijo.